Acho que começa a leitura. Ponto 5. Insuficiência das duas tentativas de definição. Procuraremos resumir a situação. Em favor da definição de Maxwell, em favor da definição de Maxwell, milita o duplo fato de que todas as leis da natureza conhecidas estão em conformidade com ela, e de que ela pode ser considerada como expressão adequada do enunciado a causas iguais correspondem efeitos iguais. Todavia, depõe contra ela o fato de que não são possíveis casos em que, sem dúvida, veríamos regularidade natural sem que o critério se cumpra. Em prol da definição estética, registra-se o fato de que a mesma atende também àqueles casos que acabamos de mencionar, e nos quais a primeira definição falha. E, além disso, o fato de que, sem dúvida, também na própria ciência a simplicidade das funções é utilizada como critério da existência, da ordem e da lei. Entretanto, milita contra ela o fato de que a simplicidade é manifestadamente um conceito inteiramente relativo e impreciso, de maneira que não se obtém uma definição rigorosa da causalidade, sendo também impossível distinguir com exatidão a lei do acaso. Seria possível que este último elemento seja inevitável pelo fato de que uma lei natural não constitui coisa perfeitamente definível, como se poderia à primeira vista pensar. Contudo, tal ponto de vista certamente só poderá ser admitido quando constar, com certeza, que não resta outra possibilidade. É certo que não se pode definir o conceito de simplicidade de outra forma senão por uma convenção, que necessariamente permanecerá sempre arbitrária. Sem dúvida, estaremos propensos a considerar uma função de primeiro grau mais simples do que uma de segundo grau. Todavia, também a segunda representa sem dúvida uma lei certa, quando descreve os dados da observação com ampla exatidão, precisamente a fórmula de gravitação de Newton, na qual ocorre o quadrado da distância. Geralmente é considerada como exemplo clássico de uma lei natural simples. Além disso, pode-se, por exemplo, concordar em, de todas as curvas contínuas, que atravessam um número predeterminado de pontos com suficientemente aproximação, considerar como as mais simples aquelas que, em média, em toda a parte, apresentam o maior raio de curvatura. E aí tem um rodapé. Sobre isto, há um estudo ainda inédito de Marcel Natkin. Contudo, tais conceitos se apresentam artificiais, e o simples fato de que existem diferentes graus de simplicidade torna insatisfatória a definição de causalidade baseada em tais conceitos. A situação é ainda pior pelo fato de que, como se sabe, o que interessa não é em absoluta a simplicidade de uma lei natural isolada, mas antes a simplicidade do sistema global de todas as leis da natureza. Assim, por exemplo, a verdadeira equação do estado dos gases de forma alguma apresenta a forma simples de Boyle-Mariotte. E, contudo, sabemos que precisamente a sua forma complicada pode ser explicada através de um sistema particularmente simples de leis elementares. Em princípio, seria ainda muito mais difícil encontrar regras para a simplicidade de um sistema de fórmulas. Tais normas conservariam sempre caráter provisório, de sorte que a ordem aparente se manifestaria como desordem à medida em que progride o conhecimento. Assim sendo, ao que parece, nem o critério de Maxwell, nem o estético proporcionam uma resposta satisfatória à questão da definição de causalidade. O primeiro se evidencia muito restrito, o segundo, excessivamente vago. Por outra parte, a combinação das duas tentativas não conduz a nenhum progresso, pois logo se observa que não é possível, por esse caminho, eliminar as falhas. Com efeito,
Os defeitos por nós salientados radicam em uma razão mais profunda, o que sugere a necessidade de submeter o ponto de vista até agora adotado a uma revisão e de perguntar-nos se estamos sequer na via justa ao formularmos a questão nesses termos. Quer que eu leia agora? Pode ser? Ponto 6. Profecia ou previsão como critério de causalidade. Partimos até agora do pressuposto de que existe uma certa distribuição de valores. E nos perguntamos, quando representa ela um processo ou um evento regular natural e quando um processo ou evento causal? É possível que este interrogativo não possa ser respondido através da mera consideração da distribuição de valores, mas que, ao contrário, seja necessário ir além. Refletimos por um momento sobre as consequências que o princípio da causalidade acarreta, o que dissemos acerca do conceito de causalidade. Imaginamos que, em um sistema físico, durante um determinado tempo, as grandezas de estado para a maioria dos pontos do seu interior e nos limites estão bem determinadas. Vocês sabem que são grandezas de estado? Não, não sei não, Expedito. Grandezas de estado são aquelas que a gente pode é, medir inicialmente e medir finalmente, no ponto final. A gente passa um certo tempo e essas grandezas são mensuráveis dentro desse tempo aí que você está medindo. São as grandezas de estado. Estado final, estado inicial. Como pressão, temperatura. Certo. Mas E onde começa e onde termina é meio que arbitrário ou é assim mesmo a natureza? Então, você faz a medida, entendeu? Elas são grandezas de estado que são observáveis. A gente pode chamar também de observáveis, porque você consegue observá-las e medi-las durante um certo tempo. Não, tudo eu bem, acho. mas eu só estou perguntando assim, se esse tempo eu quero medir é arbitrário, né? Eu quero medir em um determinado tempo X, Ah, daí eu sim. vou lá. É um tempo tal que você consiga fazer enumerações, várias enumerações, para que você possa generalizar alguma coisa. Então você meio que é o pesquisador quem é arbitrário, né? Meio que o pesquisador que coloca o tempo de medida aí que ele acha suficiente até que ele colha pontos e enumere pontos suficientes para poder generalizar alguma coisa. Expedito, deixa eu só perguntar. É aquelas grandezas em que a mensura é dado pelo módulo da diferença? Sim, você pode tirar uma diferença, já que elas não são constantes, né? Elas são variáveis. Então você mexe nelas, você mexe na pressão, você mexe na temperatura e você vai mudando outras variáveis. E elas são grandezas de estado, né? Porque elas variam. São observáveis porque você pode medir. E de certa forma você pode fazer uma diferença entre seu estado final e inicial. Mas isso é universal para todas elas? É isso que eu estou perguntando. Sim, uma grandeza de estado, você tem que necessariamente, ela tem que ser necessariamente mensurável e no tempo, né? Mas a magnitude dela é dada pela diferença, o módulo da diferença do ponto inicial no ponto final? Sim, digamos que sim. Porque se Ok. você tira o módulo, você tem o valor absoluto dessa diferença, né? Então, Uhum. esse resultado aí, em termos de módulo, vai dizer o quão essa grandeza variou em termos absolutos. Não, acho que esse tipo de conta não mede variação, não. Mede mensura mesmo. Eu não estou te entendendo como assim.
Porque se você consegue medir pontos de uma função, você pode fazer variar esses pontos. Por exemplo, para você saber qual a derivada de uma curva, você vai ter que fazer a variação desses pontos, entendeu? Não, perfeito. Mas aí a derivada dessa curva vai indicar o grau de variação. Mas quando você pega e mede, subtrai o módulo do ponto inicial com o ponto final, você não está fazendo cálculo de variação. É só isso que eu estou falando. Você Ah, está ok. falando, você tá medindo de fato a grandeza. Entendi. Por exemplo, eu estou caminhando, aí você toma um ponto inicial, um ponto final. Aí você subtrai pelo módulo o ponto final pelo ponto inicial e você consegue uma certa grandeza. Você não consegue uma variação. É só isso que eu estou dizendo. Sim, Eu porque estou em fazendo essa módulo, né? pergunta. É, exatamente. Eu estou perguntando isso porque eu quero saber se o correlato matemático disso é o que os matemáticos chamam de intervalo. Quando você faz a medida das grandezas, você tem intervalos, pô. Tirar o Você, módulo dela só significa saber qual realmente o tamanho dessa variação. mas, por exemplo, Até porque ela pode ser negativa, né? por exemplo, uma grandeza vetorial, quando você tira a magnitude dela, ela não é dada por um intervalo. Ela é dada por pontos. Ela é dada por uma equação de Pitágoras. Geralmente, para mensurar a dimensão de uma grandeza. Ela dá o comprimento da hipotenusa, por exemplo, foi isso que você quis dizer. Exatamente. É isso mesmo que eu quis dizer. Mas eu só quis chamar a atenção para grandezas de estado, sabe? Grandezas de Não, sim. estado, você pode medir elas, ela tem valores finais, tem valores iniciais, tem valores intermediários, num tempo, né? Em um dado tempo, como o Oswaldo perguntou, depende do que você está pesquisando. Você está fazendo uma série de medidas, vai que 1.000 pontos são suficientes, mas vai que 2.000 pontos são suficientes, não sei, depende do experimento e do que você procura. Você vai enumerando o que você vai encontrando para tentar generalizar. Então, o tempo é arbitrário. Ah, você estava perguntando sobre a natureza matemática dessa grandeza. Se a mensura dela se dá por intervalo. Ou não. Porque se ela for vetorial, por exemplo, não se dá por intervalo. Se dá, como você falou, por teorema de Pitágoras. Eu usei uma que estava em cima dela do ovo. A outra também não. Mas, porque, assim, eu vejo essa pergunta sua da seguinte forma, pô. Depende do que você está procurando. Porque se você tira um módulo, você quer saber o valor absoluto daquilo. Então, se você quer saber o valor absoluto daquilo, você quer saber o tamanho daquela variação completa. E aí depende do que você está procurando, tá ligado? Mas de repente você pode não tirar o módulo e observar o intervalo. Não, mas, Uma coisa não exclui a outra, tá ligado? Eu acho que depende do que se procura. não, mas o que você está confundindo é a noção física de intervalo com a noção matemática de intervalo. A noção matemática de intervalo é necessariamente o módulo da diferença. Tanto que está na definição de limite o intervalo entre o ponto x0 e x. E o que é esse intervalo? É um módulo da diferença. O conceito matemático de módulo o conceito matemático de intervalo é um módulo da diferença. Eu não sei o conceito físico de intervalo. Tá em cima. Deve ser o conceito matemático, afinal de contas, o ferramentário, né? É o mesmo. A interpretação é que diz algo. Sim. É o que eu estou perguntando as grandezas de estado são aquelas em que a mensura depende de o módulo da diferença? Essa foi a minha pergunta. Eu Ou acho que seja, não depende do módulo da diferença, não. e como é que você mensura? Por exemplo,
Eu tenho uma água que está fervendo no fogo, aí eu quero medir, sei lá, a pressão, né? Quero, sei lá, Certo. quero encontrar alguma lei aí a respeito disso. Aí vamos supor que agora eu mantenho a chama fixa, não mexo na chama, mas eu tampo a panela. Então vai haver um aumento de pressão e um aumento de temperatura. Essas coisas que vão aumentar, essas são as grandezas de estado, porque são essas grandezas de estado quem define meu sistema físico. E Tá, e eu quais são as vamos grandezas de supor que eu estado tenha, nesse vamos exemplo? supor que eu tenha um equipamento que eu possa todo o tempo estar medindo essa temperatura, por exemplo. Eu tenho como monitorar essa grandeza de estado. Eu tenho como tomar valor, ter materialidade, digamos assim, no que ela está me dizendo. Não, tudo bem, até aí tranquilo, mas eu quero saber como é que você vai medir para o intervalo. Por exemplo, como é que você vai saber que aumentou a temperatura se a temperatura é uma grandeza de estado, sem tomar a Sim, diferença do módulo? Como é que primeiramente, você. os valores iniciais eles são tomados em notas. E o valor inicial ele é definido como a referência, né? A gente sabe se aumentou ou diminuiu tomando o estado de repouso, por exemplo, daquele líquido como o parâmetro. São coisas que variam no tempo, geralmente. Enfim, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu só quis complementar o que é grandeza de estado, que é um termo-chave aqui. Sim, não, a minha pergunta é simples, tipo, é só saber qual é a natureza da grandeza. Porque você está me falando que essa é uma grandeza de estado. Aí é o que eu estou fazendo essa pergunta. Se ela é uma grandeza de estado, ela se diferencia de outras grandezas pela forma de obtenção da sua mensura. E a forma da mensura que eu conheço, por exemplo, o metro, é o seguinte, intervalo. Você pega o ponto inicial e o ponto final. Essa é a forma absoluta de você pegar qualquer mensura em metro. Aí eu estou tentando generalizar esse conceito que eu tenho. E geralmente quando você mensura a extensão de uma grandeza, você não trabalha com o conceito de variação. A extensão de uma grandeza ela é absoluta, ela não é uma variável. Pera aí, agora eu fiquei confuso aqui, um pouco confuso aqui. Porque você falou metro, mas o metro ele não seria uma grandeza, mas uma unidade de medida, certo? Não, a distância, desculpa, a distância. Ah, tá. Voltando, eu queria que só para tentar esclarecer, não do ponto de vista matemático, mas mesmo dessa intuição física, e que a grandeza de estado, ela seria uma grandeza física, mas ela se torna grandeza de estado no momento que eu faço esse recorte, eu quero medir, aí eu chamo de grandeza de estado, ou ela tem uma natureza própria, a grandeza de estado? A grandeza de estado ela tem uma natureza própria do sistema que você tá trabalhando, né? Por exemplo, esse sistema que ele está dando exemplo aí em cima é um sistema termodinâmico. Você pode trabalhar com outro tipo de sistema, serão outras grandezas de estado. Então, mas é uma grandeza física e é uma grandeza de estado porque eu estou pegando essa grandeza física especificamente e estou tentando determinar ali certos estados nessa grandeza, certo? É, Ah, tá. Beleza. refletimos por um momento sobre as consequências que, para o princípio da causalidade, acarreta o que dissemos acerca do conceito de causalidade. Imaginamos que um sistema físico, durante um determinado tempo, as grandezas de estado para a maioria dos pontos do seu interior e nos limites estão bem determinados. Costuma-se dizer que o princípio de causalidade vale quando é possível, a partir do estado do sistema durante um tempo muito reduzido e a partir das condições de limite, deduzir todos os demais estados.
Ora, uma tal dedução é em todas as condições possível, porquanto, segundo o que dissemos, é sempre possível encontrar funções que representam com exatidão os valores observados. E assim, como temos tais funções, da mesma forma podemos, com o seu auxílio, calcular a partir de qualquer estado do sistema todos os estados anterior ou posterior já observados. Com efeito, as funções são escolhidas precisamente de modo a representar tudo aquilo que se observa no sistema. Pois esse parágrafo ele é muito interessante, porque basicamente ele está dizendo o seguinte, ó, se você tem uma função, você pode medir pontos tão pequenos quanto você queira e generalizar. Ou seja, você pode sair do discreto para o contínuo. Como é que acontece essa saída do discreto para o contínuo? Você sai de grandezas muito pequenas e generaliza ela. Então, você sai de uma derivada para um integral. Isso que ele está dizendo é basicamente que você pode dizer como é que o sistema se comporta em qualquer ponto, seja no passado ou no presente, tomando o conceito de derivada e integral, já que a função é bem comportada. Então, você pode dizer como se comporta aquele sistema. E disso você pode generalizar coisas. Em outras palavras, o princípio da causalidade se cumpria em todas as circunstâncias ou eventualidades. Entretanto, uma proposição que vale para qualquer sistema, como quer que ele seja, não diz absolutamente nada acerca do sistema em questão. É vazia e representa pura tautologia. Um tal enunciado é inútil. Se, por conseguinte, o enunciado causal quiser realmente dizer alguma coisa, ou quiser ter um conteúdo, a formulação de que partimos deve ser falsa, visto termos verificado ser uma tautologia. Se lhe acrescentarmos as condições de que as equações empregadas não devem conter explicitamente... Eu acho que a gente tem que reler isso com um pouquinho mais de cuidado. Não ficou tão claro para mim, não, o que eu quis dizer. Reler essa passagem de Imaginemos, começando lá de cima de novo, ou de onde até onde? Em outras palavras, até o ser uma tautologia. Certo. Eu vou marcar aqui para mostrar que esse negócio aqui não ficou muito claro para mim, não. Vamos ler um pouco mais devagar aqui agora. Posso ler? Pode sim, fica à vontade. Em outras palavras, o princípio da causalidade se cumpriria em todas as circunstâncias ou eventualidades, né? Entretanto, uma proposição que vale para qualquer sistema, como quer que ele seja, não diz absolutamente nada acerca do sistema em questão. É vazia. Representa uma pura tautologia. Um tal enunciado é inútil. Certo. Se, por conseguinte, o enunciado causal quiser realmente dizer alguma coisa ou quiser ter um conteúdo, a formulação de que partimos deve ser falsa, visto termos verificados ser uma tautologia. Ou seja, o princípio de causalidade não pode ser definido em termos de funções, tal como eu estava dizendo anteriormente? Pelo que eu entendi, sim. Mas agora ele falta justificar o porquê não pode ser visto. Ele diz que não pode ser visto porque constitui uma tautologia e se essa função ela diz alguma coisa, né, ou quiser ter conteúdo, a formulação que partimos deve ser falsa. Então, mas a razão que ele dá para isso é porque o sistema ele não diz nada sobre ele mesmo.
Acho que é exatamente isso que o Oswaldo disse. Tipo, ele começou a fazer análise e reduziu o conceito de causalidade a um determinado tipo de comportamento de função, que envolve tudo aquilo que você falou, a tirar uma derivada e uma integral. Mas se o princípio de causalidade foi isso, aí ele coloca, em outras palavras, o princípio de causalidade se cumpria em todas as circunstâncias ou eventualidades. Então, dentro do sistema, a cada situação ou eventualidade, o princípio estaria funcionando. Mas se isso é verdadeiro, isso quer dizer que o princípio ele é tautológico, porque ele é válido para qualquer caso. Então, se ele é tautológico, então não pode ter conteúdo, porque os juízos tautológicos eles não têm conteúdo. Mas se você quer que o princípio de causalidade tenha conteúdo, então a formulação da qual você fez que chegou a uma tautologia deve ser falsa. Eu acho que é isso que ele está falando. Sim. Vamos ver o que ele diz mais para frente. Entretanto, uma proposição que vale para qualquer sistema, como quer que ela seja, não diz absolutamente nada acerca do sistema em questão. É vazia, representa tautologia, um tal enunciado é inútil. Se por conseguinte, o enunciado causal quiser realmente dizer alguma coisa, ou quiser ter um conteúdo, a formulação de que partimos deve ser falsa, visto termos verificado uma tautologia. Se lhe acrescentarmos as condições de que as equações empregadas não devem conter explicitamente as coordenadas de espaço e de tempo, ou que devam ser muito simples, o princípio adquire certamente um conteúdo real. Essa parte aqui, eu acho que ele já começa a justificar. Porém, no primeiro caso, vale a objeção de que formulamos um conceito de causalidade excessivamente restrito. E no segundo caso, a única característica que consistiria em o cálculo ser mais fácil. Ora, certamente não havemos de querer formular a diferença entre o caos e a ordem, no sentido de que o primeiro só seria acessível a um exímio matemático, ao passo que a segunda só seria também a um matemático mediano. Querem comentar alguma coisa sobre esse parágrafo? Eu não entendi não, particularmente. Nem Joe. Eu posso votar. E ele começa de... Se por conseguinte o enunciado causal quiser realmente dizer alguma coisa, se ele quiser, ou seja, acredito eu, que se essa causa se pretende ser verdadeira, né? Ou Não, quiser ter conteúdo, eu acho que é nesse segundo sentido. A formulação de que partimos deve ser falsa, visto termos verificado sua tautologia. Se lhe acrescentarmos... Peraí, só um ponto. Eu não entendi por que tem uma tautologia. Por que tem que ser verificada uma tautologia? É porque é um sistema fechado que está falando? Não, é uma tautologia porque o princípio de causalidade, ele se verifica, se a gente formular dessa maneira, em cada parte de qualquer sistema. Ele é tautológico nesse sentido. Ah, tá. Ele está falando do princípio geral da causalidade. Porque a discussão que ele está fazendo aqui, se é que é para a gente lembrar, é um tipo de formulação do princípio de causalidade. Aí esse aqui que ele deu é o princípio de causalidade a partir de uma concepção, eu vou colocar assim, de cálculo, né? E como o Espírito falou, você tenta definir a função do princípio de causalidade tentando descrever uma função a partir de determinadas distribuições de pontos em que essa função meio que preencheria lacunas entre esses pontos, a partir do que o Espírito falou, que são que ele fala que são os limites, mas é que é a derivada integral.
que é justamente você pega os pontos distribuídos e a partir dele você infere uma certa continuidade que liga entre esses pontos a partir de uma integral. Aí você iria meio que criar o fundamento de um princípio de causalidade a partir da noção de função. Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Só que ele chega à conclusão, olha. Em outras palavras, o princípio de causalidade se cumpriria em todas as circunstâncias ou eventualidades. Por quê? É essa a questão. Acredito que, porque, dado o dispositivo de cálculo, você consegue criar funções arbitrárias a partir de qualquer distribuição de pontos, contanto que ela obedeça certos critérios. Mas quando a gente está falando de sistema físico, ela já obedece necessariamente. Certo? Sim, tô entendendo. Por exemplo, qual é o critério? O critério é, para cada valor de um input, só há um único valor de output. Então, a cada momento t que você está estudando, você só vai conseguir um output dado aquele momento t que você está estudando. Isso já pelo sistema físico já é garantido. E aí você tem uma organização de pontos em que você pode criar funções arbitrárias para preencher a lacuna desses pontos. Então, se o princípio de causalidade... Eu estou interpretando, deixando bem claro. Se o princípio de causalidade for essa criação dessa função que faça a ligação entre esses pontos, então o princípio de causalidade seria tautológico. Por quê? Porque ele se verificaria para qualquer sistema. E se ele se verifica para qualquer sistema, ele não tem conteúdo. Agora eu espero que ele diga por que isso é tautológico, entendeu? Tipo, ele justifique isso. Eu espero que mais para frente ele diga o porquê que isso constitui uma tautologia, porque para mim ficou obscuro que isso é uma tautologia. Eu até Não, eu até entendo, a interpretação é realmente essa, mas eu espero que mais para frente ele diga que exatamente por que isso é uma tautologia. Não, mas calma. A depender do que você entenda por tautologia, ele já justificou. Se você entende uma tautologia como uma combinação de variáveis proposicionais dentro de uma tabela verdade em que o único valor é o verdadeiro, de fato ele não vai dar essa justificativa aqui. O que ele está chamando de tautologia aqui é simplesmente um único enunciado em que em todos os casos imagináveis você consegue obter a verificação dele. Isso é uma tautologia nesse sentido que ele está tratando aqui. Então, se for esse o sentido que ele está trabalhando, o que justifica isso ser uma tautologia é essa frase aqui, ó. Deixa eu ver aqui, rapidão. Passa o mouse nela, deixa azul. Mas deixa eu só ver onde está. Em outras palavras, se compreende, estaria aqui. Se compreende todas as circunstâncias ou eventualidades. Ou seja, em todas as circunstâncias, essa frase é forte. Em todas as circunstâncias ou todas as eventualidades, o princípio de causalidade se verifica. Então, se isso acontece, ele é uma tautologia. Tá. Entende? Talvez fique mais claro. Eu tô aceitando o que ele tá dizendo, né? Ah, sim, entendi. Talvez fique mais claro se eu te dizer o que não seria uma tautologia. Seria uma proposição contingente. Ou seja, uma proposição que ela não pode ser verificada em qualquer circunstância ou qualquer eventualidade. Existe pelo menos uma situação que você não consegue verificar ela. Então, ela é contingente. Quando você tem alguma coisa que ela é verificada em qualquer situação ou qualquer eventualidade possível, ela é uma tautologia. Eu ia dar um exemplo, mas o exemplo foge um pouco aqui. Mas pode tipo, dar, fica à vontade. Eu vou dar um exemplo que foi a única coisa que eu consegui pensar. É tipo meio que a crítica que o Russell faz ao marxismo, né?
O Russell diz que o marxismo ele se cumpre, a lógica do marxismo se cumpre sob todas as circunstâncias. Dentro da cosmogonia marxista, isso nunca falha. É por isso que o marxismo é tautológico. Seria nesse mesmo termo que é tautológico. Eu achei parecido com isso. Me É, lembrou a crítica que Bertrand Russell fez ao marxismo. Seria nesse termo que seria Nesses termos tautológico. aí de sempre se cumprir. É isso mesmo. Tá, entendo. Eu vou continuar aqui. Beleza. Começa de. Mas, tipo, vocês aceitam essa interpretação ou vocês ainda acham que tem alguma coisa meio obscura? Eu vou entender que no meu conceito de tautologia há uma falha cognitiva. Então eu vou procurar cobrir isso. Mas qual é o seu conceito de tautologia? Isso é importante você falar, que aí a gente pode tentar Aquele conceito lá da lógica da tabela verdade. entender. É porque tautologia no ciclo de Viena, muito inspirado por Wittgenstein, é quase não. É sinônimo de verdade lógica, entendeu? Hum, E verdade lógica é aquela verdade que não existe nenhuma possibilidade de ser falsa. Enquanto a verdade contingente, ela é verdadeira, mas ela poderia ser falsa. nesses termos eu entendo. Então, aí, em outros termos aqui, ó, o princípio de causalidade se cumpriria em todas as circunstâncias ou eventualidade. Esse se cumprir, você também pode ver aqui mais tarde como verificado. Ela se verifica em qualquer circunstância ou eventualidade, ou seja, não existe uma circunstância ou eventualidade em que o princípio de causalidade se mostre falso. Ela é verdadeira para todos os casos possíveis. E também quando ele fala ali em cima em ela ter conteúdo, né? Ela ter um conteúdo. O que é que eu entendo por isso ter conteúdo? Uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa, mas ela pode ser, se eu for analisar o fato, né? Aquilo pode ser um fato ou não ser um fato, né? Vai, continue. Aí, quando aquela análise lógica que você fez acerca da proposição, além dela ser verdadeira, ela é um fato, aí isso eu entendo por conteúdo, ela ter conteúdo. Não sei se eu tô. Então, depende do que você entende por fato. Fato é aquilo que ocorre. O que você está entendendo por fato? Aquilo que é verificável. Não sei. Não É sei como a mesmo. gente viu lá no Mortari. Como a gente viu lá no Mortari, é porque eu esqueci como é que ele fala. Ele fala assim: uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, correta ou incorreta. Se eu não me engano, é algo desse tipo. Não vou recordar. Não vou recordar mesmo. Foi mal. Mas, Ela pode ser uma manipulação lógica que não condiz com a realidade, mas ela pode ser uma manipulação lógica que tem como valor verdade, e além de ter valor verdade, ela é verificável. então, esse é o problema. Porque uma tautologia, ela sempre condiz com a realidade. Não existe nenhum caso em que ela não condiga com a realidade. Esse é o problema da tautologia. Caramba, velho, isso é problemático mesmo. A tautologia não importa o que aconteça, não importa o que você formule, não importa como você formule, não importa em que circunstância, aquilo é sempre verdadeiro. Então Ou seja, aquilo é sempre condiz basicamente com a naquele realidade. sentido mesmo que Bertrand Russell criticou os marxistas. Exatamente. Aí é por isso que eu tô muito receoso de falar se que que está em conformidade com o fato. Porque a ontologia está em conformidade com o fato. A questão
é que ela é verdadeira independentemente, e esse é o ponto, independentemente do conteúdo dela. Então a sua verdade não depende do seu conteúdo. Entendi. Que está relacionado à E, forma, né? exato. E por isso que o Círculo de Viena vai falar que isso quer dizer que ela é desprovida de conteúdo. Porque, de fato, a sua verdade não depende do conteúdo. O conteúdo pode ser aquele, mas poderia ser qualquer outro. A verdade dela não está dependendo do conteúdo. Saquei. Eu acho que é isso. Pelo pouco que eu sei do Círculo de Viena, no geral. Eu acho que ele complementa aqui, eu vou continuar. Beleza. Você ia falar alguma coisa, Fala. Oswaldo? Oswaldo, Não, pra mim faz total sentido já. A sua interpretação pra mim já fez total sentido. E, Não, nesses termos eu entendi, consegui entender. não, então, eu tava meio confuso ali com que ele tava falando de tautologia também, mas mais porque ele colocou aquelas pontuações mais matemáticas ali que eu me perdi um pouco, mas ela esclareceu, pra mim tá de boa. Certo. Vamos lá. Se lhe acrescentarmos as condições de que as equações empregadas não devem conter explicitamente as coordenadas de espaço e de tempo, ou que devem ser muito simples, o princípio adquire certamente um conteúdo real. Porém, no primeiro caso, vale a objeção de que formulamos um conceito de causalidade excessivamente restrito. No segundo, a única característica consistiria em o cálculo ser mais fácil. Ora, certamente não havemos de querer formular a diferença entre o caos e a ordem, no sentido de que o primeiro só poderia ser acessível ao exímio matemático, ao passo que a segunda seria também a um matemático mediano. Em consequência, impõe-se-nos um novo ponto de partida e procuramos compreender ter significado da proposição causal por outro caminho. Vamos ver que caminho é esse, né? Olá. O erro que até agora cometemos reside no fato de não havermos atido com suficiente precisão o método real pelo qual se comprova efetivamente na ciência se os processos ou eventos dependem ou não um do outro, se existe ou não uma lei, uma conexão causal. Limitamos-nos até agora a investigar de que maneira se estabelece uma lei. Porém, para conhecer o seu sentido propriamente dito, é necessário examinar o modo de comprová-la. Constitui princípio geral que o sentido de um enunciado se manifesta sempre pela maneira como é comprovado. De que maneira se efetua, pois, a verificação ou comprovação? Após termos conseguindo encontrar uma função que liga e combina satisfatoriamente entre si uma série de resultados de observação. Geralmente ainda não estamos em absoluto satisfeitos, mesmo que a função encontrada tenha uma estrutura bem simples. Precisamente agora vem o elemento principal que as nossas reflexões ainda não tocaram. Isto é, verificamos se a fórmula encontrada representa corretamente aquelas observações que ainda não havíamos utilizado para encontrar a fórmula. Velho, puta que pariu, velho. Caceta, agora foi. Porra. Quer compartilhar? Sim, porque, cara, é o seguinte. Eu vou colocar em linhas gerais. Qual é o problema de se estabelecer causalidade simplesmente por encontrar uma lei que descreve aquelas distribuições de pontos? Eu estou chamando de distribuição de pontos, vocês estão entendendo, né? Que é o que ele está Sentido chamando de série de... matemático que trabalhando com funções, estou entendendo. Exato. A questão Como uma é... função tem uma relação biúnica com o que você está descrevendo, nesse sentido eu estou entendendo. Exato. A questão é,
isso, se isso for realmente estabelecimento de princípio causal, isso vai ser tautológico, porque para qualquer distribuição de pontos, Sempre se dá. você sempre vai arranjar uma função que vai ligar esses pontos. É como você conversar com um cara que está estudando os eventos históricos, os pontos já dados, ele sempre consegue criar uma determinada fio Aí a condutor. pergunta que fica é: eu achei uma lei ou eu criei uma lei que se encaixasse no que eu quero que se encaixe, sabe? Tipo, não no que eu quero. Ou eu achei uma lei de fato, ou eu induzi a lei a se encaixar no que eu estou medindo, né? Perfeito, é isso mesmo. Tipo, se você colocar em termos de função, basta você ligar pontos, né? Do jeito que você quiser. Ou Sim. colocar assim, nesse termo troncho. Mas aí, se você colocar como critério a comprovação, que é dentro dessa descrição que você deu, outros pontos futuros ainda tem que estar contidos na função, aí você consegue, de alguma forma, delimitar é, a, o princípio de causalidade. Eu acho que é isso que ele está tratando agora. Inclusive, lembrando um pouco de Karl Popper, né? Eu esqueci o que eu ia dizer, ó, que viagem, mas ainda eu lembro. Depois eu lembro. Mas deixa eu ver Esqueci só, na mesma Júlio. hora o que eu ia dizer, mas era importante. Você ia falar alguma coisa sobre o princípio de falsabilidade de Popper. Isso Provavelmente. é exatamente. Sobre o princípio de falseamento, né, de Popper, falseabilidade, não é isso? Uhum. Sobre o princípio de falsabilidade de Popper, não existe um único caso em que eu possa dizer que isso não seja válido, porque é sempre verdade. Não tem como eu achar um caso em que isso seja falso, no sentido de tautologia que a gente está tomando aqui, e no sentido de função, que sempre vai dar correta para um valor do domínio, vai corresponder sempre um valor de imagem, e essa função vai se comportar sempre da maneira esperada. Então, eu não tenho como eu falsear ela. Então, eu preciso pelo menos ter condições de mostrar que ela é falsa em pelo menos um caso para que ela seja de fato científica, né? Não científica, mas para que ela seja de fato ela tem que ser possível de ser comprovada que é falsa. E nesses termos que a gente está tratando aqui, se for isso, causalidade, é impossível eu mostrar que é falso sempre, porque sempre vai dar, sempre um ponto do domínio vai ligar a um ponto do contradomínio, né? E consecutivamente da imagem. Mas isso que é interessante, ainda bem que você citou. Mas no caso do Popper, seria uma coisa análoga a isso, só que em outro viés. Para ele, a teoria, ela, como pode dizer? Colocar nos termos gerais que ele coloca. A teoria era um conjunto de proposições universais. E para esse conjunto de proposições universais, se ela possibilitar um conjunto de proposições particulares que são experimentáveis, ele coloca nesses termos mesmos, que são capazes de contradizer a teoria, então essa teoria é falseável. E essas proposições particulares experimentáveis, esse conjunto, elas podem ser até do futuro. Ela não precisa só ser do passado, entendeu? Então, Entendi. se enquadra ainda. Então, por exemplo, você postulou o princípio de gravitação universal. O princípio de gravitação universal, ele cria como um complemento uma série de proposições particulares que são experimentáveis, até mesmo no futuro, ao infinito. Então, por exemplo, até hoje a gente é capaz de fazer os experimentos acerca de verificação não, de falsibilidade da lei da gravitação universal, até hoje. E isso vai continuar eternamente, porque esse conjunto de proposições experimentáveis é infinito. Sim. Então, você não verifica exatamente a verdade da teoria, mas você permite que essa teoria seja negada porque você mostra que é verdadeira só contraditória, que é o quê? A Ou posição. no mínimo você dá uma única chance que ela possa ser tida como falsa, né?
Exato, é isso Pelo mesmo. menos uma. É isso mesmo. E aí ele vai comparar com outras teorias, que são as teorias metafísicas, que apesar de elas serem um conjunto de proposições universais, as suas proposições particulares elas não são verificáveis. Então, meio que você não tem como testar de fato se elas são falsas. É essa a grande diferença entre teoria científica e teoria metafísica para o Popper. No caso aqui do Schilling, o que ele está propondo é o seguinte, olha, de fato, a gente consegue formar uma lei a partir das distribuições dos pontos. Beleza. Mas eu só posso comprovar a lei ou verificar a lei a partir do momento em que tiver novos pontos em que eles ainda estão inseridos na mesma função. Ou seja, eles ainda pertencem àquela função que eu descrevi a partir dos pontos anteriores. Então, ele tem a distinção entre formulação da lei e comprovação da lei. E a Tem, comprovação da tem, lei, tem outra pode coisa dizer. que eu acho importante, que eu estou tentando frisar aqui, é um termo que a gente usa lá na física e na matemática também, mas em especial acho que talvez na física, é um termo que se chama saída do discreto ao contínuo. Essa saída do discreto ao contínuo constitui infinitos pontos, sabe? Nessa saída aí. Infinitos pontos. E para cada ponto que você coloque na função, ela sempre vai descrever, ela sempre vai fazer aquela mesma descrição, né? Ela sempre vai descrever uma imagem tal que corrobore, né? Corrobore com a teoria, tal que corrobore com a teoria. Porque essa função, ela é bem comportada, é isso que eu quero dizer. Ela é bem comportada. E ela sempre é bem comportada. Então, isso é tautológico. Uhum. Eu acho que é nesse tempo que está falando que se você tentar definir o princípio de causalidade a partir de uma definição de uma função, isso vai virar tautológico, porque você sempre vai poder criar uma função para qualquer distribuição de pontos. Claro, sabendo que geralmente quando a gente faz experimentação e registra esses dados, ele já obedece os critérios de uma função. Bem comportado, como você está falando. E a gente só foi capaz de poder elaborar pensamentos como esse porque a matemática, ela passou a ser uma matemática descritiva, né? Uma matemática descritiva que trata de infinitos pontos em uma reta, né? Digamos assim, uma reta de pontos. Isso aí eu tenho minhas dúvidas, mas não vale a pena colocar aqui não. Eu Mas vou continuar aqui. beleza. Oswaldo, alguma... Não, tô de boa, eu tô acompanhando. É, Sim. continuando aqui. Para o físico, na sua qualidade de pesquisador da realidade, este é o único elemento importante, decisivo e essencial, ou seja, que as equações deduzidas de dados concretos se confirmem também no caso de novos dados. Somente quando ocorre isto, considera o físico a fórmula como uma lei da natureza. Em outros termos, o verdadeiro critério da regularidade natural. A característica essencial da causalidade consiste no fato de previsões feitas se cumprirem. Segundo o que aqui dissemos, por cumprimento de uma previsão, deve-se entender o fato de uma fórmula se comprovar correta para aqueles dados que não foram empregados na formulação da mesma. É totalmente indiferente se esses dados já foram anteriormente observados ou se só constatam posteriormente. Eis uma observação de grande importância. Os dados passados e os futuros têm, sob esse aspecto,
o mesmo direito. O futuro não tem aqui maior valor. O critério de causalidade não consiste na confirmação no futuro, mas apenas na confirmação pura e simples. É evidente que a verificação de uma lei só pode ocorrer depois desta ser estabelecida. Ok. Porém, isso não significa uma característica ou um privilégio do futuro. O essencial é notar que é indiferente se os dados verificados pertencem ao passado ou ao futuro. É irrelevante o momento em que são conhecidos os dados que são conhecidos ou são utilizados para sua comprovação. A confirmação permanece a mesma, tanto na eventualidade de um dado já ser conhecido antes de formular uma teoria, como a anomalia do movimento de Mercúrio, como no caso de o dado ser profetizado pela teoria, como acontece com o deslocamento das linhas do espectro para o vermelho. Caramba, isso aqui é importante, velho. Muito importante. Uhum. Ele cria uma noção de previsão que não está associado necessariamente a uma noção de passado e futuro. Só basta. É quase uma noção de recorte de dados. Você cria uma teoria a partir de um recorte de dados específico, e aí quando você vai analisar outros dados que você não usou para fazer a teoria, Isso se se esses dá. dados. Exatamente. Perfeito. Você já tem. Os dados são todos simultâneos, mas sei lá, você pega 4 dados para fazer uma lei. E aí você vê se os outros dados que você não utilizou para fazer uma lei comprova a lei que você extrai daqueles 3. Isso é muito interessante, pô. Eu acabei de ter uma ideia muito boa. Eu acabei de ter um insight, na verdade. Quando eu for dar aula da lei de Newton, eu não vou enunciar a lei de Newton, eu vou construir com o menino. Vou pegar conjunto de pontos e a gente vai construir. E a gente vai ver que sempre vai se dar. Então a gente vai dizer que essa lei da gravitação, temos uma boa razão para que ela seja uma lei, né? Disso, eu vou tentar dizer para os meninos que a gente acabou de chegar na mesma lei que Newton chegou. Sim. Ao invés de colocar ela no quadro. Essa é uma saída interessante mesmo dele, mas só que não resolve o problema da indutividade, né? O quê? Do quê? Da indutividade. Acho que Sim. soluciona, sim. Eu acho que a saída dele é a mesma saída do Popper. Só que em vez de a preocupação dele seja um critério de demarcação entre uma teoria ser científica ou não, a questão dele é estabelecer o princípio de causalidade para a física. Sim. Inclusive, Porque... eu posso pegar qualquer pseudociência então, e ver que esse critério de causalidade do Schiller que não se cumpre em qualquer pseudociência que eu queira. Exato. Assim, a pseudociência não dá, né? Mas críticas mais refinadas. O Russell, por exemplo, quando ele tem um texto sobre que ele nega o princípio da causalidade, ele fala que isso só acontece em casos de como é que ele usa? Acho que é sistema isolado, eu acho. Quando você isola o sistema e tal, porque a complexidade toda, na realidade, não é abrangida por um princípio de causalidade. Porque meio que o princípio da causalidade levaria a uma ideia quase aristotélica de tem uma causa, tal, tem um princípio causal e tal. Só que a ciência nunca fala sobre isso. Né? Eu não sei se concordo muito com o Russell, não. Sinceramente. Então, eu não cheguei. Obviamente que eu não falo exatamente a tese dele aqui. A gente pode ler esse texto até depois desse aqui, porque eu acho que é um bom texto para poder confrontar com esse. Apesar de que eu tô achando interessante o texto do Schiller, mas eu acho que o ponto do Russell continua valendo aqui. Até porque ele não nega que existe causa, relação causal. Ele só nega que existe princípio da causalidade. Ele mostra que não é possível a ciência verificar isso. Tudo bem. Verificar não vai, né?
Mas você vai comprovar. Não, nem comprovar. Você só Isso vai aí é comprovar que, você complicado. só vai comprovar que tem uma relação. Você comprova que tem uma relação de causa ali em um determinado sistema fechado que você está verificando. Mas você não pode afirmar, você está, na verdade, pressupondo uma uniformidade na natureza já. Que a ciência nunca vai poder fazer efetivamente, a não ser que ela cumpra o trabalho geral da ciência de compreender todo o universo, que nunca vai acontecer a Não, mas princípio. eu acho que isso aí. Eu entendo o que você está falando, mas acho que são coisas distintas. Eu acho que nas primeiras páginas o Schleich até distingue os dois assuntos. Que um coincide com a teoria da determinação da natureza e o outro é sobre o princípio de causalidade, ou seja, o princípio que a gente faz para dizer que uma coisa é causa de outra. Eu acho Não, que mas os dois. veja bem, o princípio de causalidade é uma coisa, uma relação causal é outra. O princípio é uma coisa fundamental. Ele não pode separar as coisas, que existe um princípio na natureza da causalidade e separar isso da natureza. Eu posso dizer assim, existem relações causais, assim, porque nós vemos que uma coisa causa outra, mas se eu estou falando que existe um princípio, eu estou falando que existe que é uma coisa fundamental. Aí isso significa o princípio. Não, Um quando você fala que princípio de causalidade. não, quando a gente fala que é um princípio, a gente pode dizer muitas coisas. Não precisa ser um princípio metafísico, é o que você está pressupondo. Não, um princípio fundamental da natureza, pode ser da natureza física, puramente física, mas é um princípio, é uma coisa fundamental que está na natureza. Sim, Não precisa ser não, calma. metafísico. O princípio é um princípio, concordo, mas um princípio não quer dizer um princípio um princípio, como é que você colocou? Fundamental. Da natureza. Pelo jeito que eu estou entendendo o Schlick, e eu posso estar interpretando mal ou defendendo ele, é princípio no sentido de é aquilo que é o mais básico, o mais basilar para a gente poder construir uma teoria acerca da natureza. Não parece que está Então, falando E o do que princípio. Oswaldo está dizendo e que em termos popperianos a gente não pode fazer isso. Não Mas é o isso, Pope, Oswaldo? mas o Pope aceitaria esse termo de princípio, por exemplo. Se você falar em princípio como a principal assunção que a gente tem que assumir para construir uma teoria científica, ele aceitaria esse termo de princípio. mas aí tá. Eu posso aceitar o princípio ser dessa forma, mas aí a gente tem que deslocar, no caso, o fundamento da natureza para a capacidade humana, cognitiva humana, então. Mas ele fez isso já. É isso que eu estou falando. No texto do Schlick, o princípio ele delimitou como outra coisa. Bora voltar rapidão para mostrar isso. Pode ser? Para mim Agora só pode marque o ser. lugar que a gente está aí. É o A último gente parágrafo. está Vai começar o último certo. parágrafo agora, da parte 6. Página 19, né? Vamos lá, voltar. Rapidão, porque tem um parágrafo que ele faz essa distinção. Ele não está tentando estabelecer um princípio metafísico de ligação entre causa e efeito, não. Deixa eu ver. Porque eu acho assim, que qualquer coisa que escapa é um realismo para a ciência é um pouco estranho. Então, aqui, causalidade, precisa de causalidade nesse parágrafo. Tá, tá. Acho que a gente vai ter que reler isso tudo, se você não se incomodar. Eu acho que a gente ganha muito, pô, se reler. Certo. Posso reler então? Pode? Tranquilo. Deixa eu ver se ele explica anteriormente um parágrafo aqui. Não, acho que é naquele mesmo. Tá, vamos lá. Causalidade e princípio da causalidade. A observação de que as considerações filosóficas, em consequência do seu ferrenho apego às convicções ideológicas tradicionais, não conseguiram prever as possibilidades descobertas mais tarde, vale também quanto às reflexões por mim feitas há 10 anos atrás. Aí ele fala de uma conferência que ele fez.
Não obstante isto, talvez não seja fora de propósito recordar em alguns pontos reflexões já feitas. O processo entre mentes conseguido pode com isto tornar-se tanto mais manifesto. Cabe, antes de tudo, verificar o que o pesquisador da natureza entende ao falar de causalidade. Aqui, olha, já começa a primeira delimitação. Ele quer saber o que o pesquisador da natureza entende quando ele usa o termo causalidade em suas teorias. Quando emprega ele esses termos? Evidentemente, toda vez que supõe haver uma dependência entre qualquer evento. O que significa, porém, dependência? Na ciência, em todo caso, sempre expressa por uma lei. Por conseguinte, a causalidade não passa de uma outra palavra para designar a existência de uma lei. Não sei se está ficando claro. A gente já por pode essas inferir passagens. uma proposição. A gente já pode inferir uma proposição aí a partir do que ele falou ali das premissas anteriores, de que causalidade é quando há uma lei, né, uma expressa, né, na ciência é em todo caso sempre expressa por uma lei. Quando for expressa, quando puder expressar através de uma lei, isso constitui uma causalidade. Pô, eu também interpretei assim. Vamos aqui continuar. O conteúdo do princípio da causalidade é constituído manifestamente pela afirmação de que tudo no universo acontece segundo a lei. É isso aqui que é o princípio de causalidade. É uma e mesma coisa afirmar a validade do princípio da causalidade ou a existência do determinismo. Podemos formular o enunciado causal ou a tese determinística impõe-se previamente definir o que se deve entender por lei natural ou por dependência recíproca entre eventos da natureza. Com efeito, somente depois de possuirmos clareza sobre o referido ponto, poderemos compreender o sentido do determinismo, o qual afirma que todo o acontecimento constitui membro de uma relação causal, que todo processo ou evento em sua totalidade depende de outros processos ou eventos. Isso seria a Tipo de tese do indução. determinismo. O Acho princípio de que indução, a gente não pega parte de um todo, faz inferência sobre essa parte de um todo e generaliza. Essa generalização é justamente encontrar essa função matemática. Essa função matemática é a generalização. Sem problema, mas até agora eu continuo no mesmo problema que eu coloquei você antes. acha. Claro. Oswaldo, Ele em nenhum momento deslocou ainda a questão para sendo ou do pesquisador como sendo a natureza. Na verdade, ele está afirmando o determinismo, Não, que é pô, justamente afirmar a uniformidade. Ele acabou de falar que toda lei, que o princípio da causalidade é que tudo acontece conforme uma causa, uma relação de causa. sim, Tudo tem uma causa. mas depois ele vai reformular isso. Peraí, deixa eu só colocar. eu Não, ainda tudo acho bem. também que não, que o problema de Oswaldo ainda continua, e eu concordo com esse problema. Tudo bem. Porque quando ele fala isso aqui, deixa eu ver. Me parece que ele já está se pegando a discussão metafísica sobre a causalidade. Nesses três trechos aqui. E sobre essa parte que você falou, você tem razão, Oswaldo. Mas isso aqui ele coloca e depois ele libera a mão em outra passagem, que ele vai analisar esse princípio do determinismo e vai reformulá-lo. Deixa eu só aqui. Não, bora continuar lendo. Rapidão. A gente já está aqui, né? Com efeito, somente depois de possuirmos clareza sobre o referido ponto, poderemos compreender o sentido do determinismo, o qual afirma que todo acontecimento constitui membro de uma relação causal, que todo processo ou evento em sua totalidade depende de outros processos ou eventos.
Em consequência, distinguimos, em todo caso, o problema da significação da palavra causalidade, ou lei natural, da questão da validade do princípio causal ou enunciado causal. Ocupamos-nos, por ora, exclusivamente com a primeira questão. A distinção que acabamos de fazer coincide, quanto ao seu objeto, com a esta estabelecida por Reinbach em seu estudo A Estrutura Causal do Mundo, no início da sua investigação. No mencionado contexto, Reinbach fala da destinação de duas formas de hipótese causal. A primeira denomina forma de implicação. Ocorre ela, no dizer do autor, quando a física estabelece leis, ou seja, formula enunciados desse tipo. Se ocorre A, ocorre B. A segunda é a forma de determinação da hipótese causal. Identifica-se ela com o determinismo, o qual afirma que o decurso do mundo, como todo, permanece inalterado e que o passado e o futuro são totalmente determinados com uma única seção do universo quadridimensional. A mim, parece mais simples e mais acertado caracterizar a mencionada diferença como distinção entre conceito causal e princípio da causalidade. Trata-se, portanto, de analisar agora o conteúdo ou significado do princípio da causalidade. Em que caso dizemos que um evento A determina um evento B, que B depende de A, que B se prende a A através de uma lei, que significam no enunciado se ocorrer A, ocorrerá também B, seus termos sim também, os quais assinalam a relação causal. E aí, o que vocês acham? Permanece com a questão? Eu acho que a questão permaneceu intacta ainda aí. Parece que é todo o texto, se ele for tratar disso, é ao longo do texto. Assim, parece que ele vai tratar efetivamente. Talvez ele tenha tratado de fato aí, mas nessa parte aí não foi. Porque quando ele vai tratar, ele põe as perguntas e vai para outra parte. Eu acho que essa questão aí seria uma boa discussão no sentido de Schirlich versus Popper, né? Eu acho que é uma questão de formulação. Não, tipo, pelo menos pela minha interpretação, o Schiller não entra em conflito com o Popper. Na verdade, eles corroboram um ao outro. Isso que é estranho. Na minha interpretação, entra em conflito porque o Schiller não pode definir uma causalidade em termos popperianos. Como assim? Ele não pode definir uma causalidade porque a causalidade em termos de Schirlich, ela é tautológica, então ela sempre se dá. Em termos popperianos, tinha que existir pelo menos uma vez em que ela não se desse. Então ele não pode definir um princípio de causalidade porque essa proposição que define o princípio de causalidade em termos popperianos, ela é uma proposição ela é uma proposição nos termos a qual ele criticou o próprio marxismo, como eu havia comentado anteriormente. Então, como é que você vai definir um princípio elementar da natureza, né? Esse princípio tem sempre que se dar, porque ele é um princípio elementar. Entende? Então tem que existir uma vez, pelo menos, em que esse princípio não se dê em termos popperianos para que isso seja científico. Não, então no critério de demarcação entre científico e não científico, nos termos popperianos, esse critério de causalidade do Schiller que não é científico. Primeiro ponto. O Schiller que faz aquela dedução para mostrar que a causalidade não pode ser feita em termos de função. Mas logo depois ele está tratando de uma formulação que a causalidade ela pode ser tratada se você colocar dentro do escopo a previsibilidade. O conceito que Schiller busca não é tautológico. Aquilo foi um percurso que eu estava fazendo que ele viu que é inviável. É a parte que a gente acabou de ler.
A cada ponto novo, você verifica se de fato aquilo é uma lei ou não. E aí você estabelece o princípio causal. É o que a gente acabou de ler. De fato, você sabe que o meu problema é outro, né? O meu problema é justamente com a questão de que da indutividade, que eu acho que ele não resolveu o problema, e também de que ele não. Eu não vi, pelo menos essa parte que a gente leu em outra parte, ele se escapando de uma noção determinística, não que não Não, seja eu determinística. não, eu não disse que ele escapou de uma formulação determinística. O que eu estava dizendo é que quando ele fala de relações de causalidade, ele não fala em termos metafísicos, que são esses que o Russell está empregando. Porque, Não, o pela Russell minha, nos pregou termos metafísicos. ele se pegou em que termos, então? Na verdade, ele faz uma viagem bem simples, na verdade. Ele simplesmente coloca que, tipo, e isso a ciência faz, porque senão não existe ciência, que é justamente você trabalhar com sistemas isolados, né? Então, o que ele fala simplesmente é que você investiga as relações, você percebe as relações, você pode perceber relações causais, mas para você fazer isso, você precisa de estudar um sistema isolado. E quando você considera a realidade como um todo e todas as complexidades, você não consegue efetivamente determinar isso. Portanto, não existe princípio de causalidade. Existem relações diversas. E quando a gente isola um sistema, então a gente percebe ali uma relação causal. Por exemplo, quando você vai ferver a água, aí dá lá, 100 graus é o ponto de ebulição, mas isso depende das condições do ambiente, depende do lugar que você está, e você está no planeta Terra. Você pressupõe que lá na galáxia de Andrômeda vai ser igual, então você está pressupondo uma uniformidade da natureza. E mesmo assim, tem outros fatores em volta disso. O material que você está usando para que a água seja fervida, e etc., a temperatura ambiente, a potência do fogo, enfim, Pressão existe. atmosférica de um planeta, de outro. Exato, Então, exato. é por isso que eu acho que o Russell está tratando não é do princípio de causalidade no sentido metafísico. E não acho que o Schleck está nesse sentido. Porque o que o Schleck está tratando até aqui é a maneira que a gente pode definir o princípio de causalidade dentro de teorias físicas. E qual foi o Então, ponto que a gente chegou até? eu percebi até assim, que no momento que ele estava falando, que no momento que chegou no ponto que ele falou assim, tem um problema, a forma que nós estamos fazendo isso, eu percebi que até parecia, que me lembrou até quando o Galileu critica a forma que estava estudando a natureza até aquele momento, assim, uma crítica do método que estava sendo aplicado. O método não é o método correto. Esse método vai levar a gente a, no caso do Schleich, uma tautologia, e, portanto, é algo inútil, né? Eu percebi isso, mas eu não sei se ele escapa do problema. Ele escapa de um problema, mas eu não sei se ele escapa de um problema maior. Ele escapa daquele problema ali primeiro. Não, novamente. Não novamente, eu acho que eu não deixei claro ainda. Eu acho que pro Schlick não tem como você falar sobre causalidade nesse sentido que o Russell está tratando. É sempre causalidade dentro de um sistema determinado. É Não, uma qualidade. tudo bem aí, porque é um sistema fechado, isolado. Mas algo que não é, daí não seria um princípio. Seria só uma relação causal que eu estaria verificando, e não um princípio de Porque causalidade. também, dentro dos Não, termos seria. de Schiller, eu posso chegar a coisas sobre enunciados particulares, né? Tipo, como o sistema é fechado, isso funciona dentro desse sistema fechado sob essas condições. Eu acho que eu não posso concluir nada acerca do universo como um todo por essa definição aí. Exato. Não, E por isso seria um problema chamado de princípio, entendeu? O meu problema é com o termo princípio de causalidade. Que, na verdade, eu até entendo que você está falando que o Russell está falando, que ele tá falando de forma metafísica, mas eu acho que ele está falando não só de forma metafísica, ele está falando assim, na própria física, existem
físicos que tratam isso como um princípio que não é um princípio, entendeu? Isso que eu estou falando. Não existe um princípio. A física não revela um princípio de causalidade, porque não existe um princípio de causalidade. O que existe são Não, relações, entendeu? eu Assim, entendo. em um sistema fechado, você pode até dizer que existe relações causais, mas não é um princípio, uma lei fundamental. Podia ser uma concepção sobre causalidade, digamos assim. Mas é isso que eu tô falando, isso porque vocês estão interpretando o princípio como se fosse princípio metafísico, mas tem princípio teórico. Veja, Agora a gente está começando a se entender, porque quando você fala princípio teórico, parte do ponto de que o pesquisador da natureza assume esse princípio teórico como a definição dele de causalidade, não como um princípio e é por da isso que eu natureza. voltei, e é por isso que eu voltei ao texto para mostrar que o Schlick fala em causalidade nesses termos, que ele coloca aqui, ó, cabe antes de tudo verificar o que o pesquisador da natureza entende ao falar de causalidade. Veja, Pronto, agora a gente está entendido. Tá ve, ok, Oswaldo? por exemplo, o princípio de não contradição é um princípio metafísico ou é um princípio teórico? É uma pergunta, não estou dizendo que tem a resposta certa, não. Se você responder que ele é um princípio metafísico, então você fala que ele é de fato um princípio que consiste na natureza das coisas. O Aristóteles afirma isso, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente assume que ele é um princípio teórico da lógica clássica. Existem dois termos desse princípio, não existe necessariamente o princípio metafísico somente. Eu vou tentar te ajudar nessa Não, eu entendi resposta que agora, você... eu entendi agora já o que você disse. Só que o- o Schlick, onde é que ele faz essa divisão? Porque ele não estabelece isso como lei natural. Mas tudo bem. Nesse ponto, vai de interpretação. Minha interpretação pode ser frágil nesse ponto mesmo. Porque o que eu acho que ele faz a distinção é quando ele fala que o que ele está verificando é que o pesquisador de natureza entende falar de causalidade. E não me parece, quando ele fala isso, que ele vai tratar da causalidade como um princípio das coisas. Mas sim, E é até engraçado que, voltando na concepção anterior que a gente estava de princípio como sendo fundamental da natureza, o homem, ele se propõe a ser um deus. Então, isso é um pouco arrogante, tá ligado? Eu sou construtivista, eu sou sócio-construtivista. Eu entendo que a gente construiu os conceitos. Então, esse conceito é um conceito adotado pelo pesquisador e não um princípio. eu acho isso até mais arrogante do que o cara acreditar no princípio das coisas. Porque um você diz que é você que está construindo, o outro você diz que é uma coisa que foi outra entidade supra-sumo que estabeleceu essa ordem e você é só um mero ente entre essa ordem, que é o caso dos metafísicos de plantão. Mas, Na verdade, só pegando o bonde, né? O sócio-construtivismo tem um problema que ele cai na mesma tese lá do Leroy, né? Que eu tinha comentado que o fato científico para um sócio-construtivista ele é construído pelo cientista, né? sim. Agora, de fato, eu afirmo, minha interpretação que eu estou defendendo, ela tem uma fragilidade. Ele deveria mostrar em alguma outra parte essa distinção realmente que eu estou defendendo. Eu só estou me apoiando nessas primeiras afirmações. De fato, e outra, de fato, essa afirmação aqui, ela é problemática mesmo. Nesse sentido, eu realmente, minha interpretação, ela é muito frágil. Porque eu estou acreditando que ele só está falando em princípio de causalidade como princípio teórico, baseado nisso aqui que ele está falando aqui, mas ao mesmo tempo aceito com o Oswaldo que essa formulação que ele coloca aqui parece que é uma formulação metafísica. De Quando você fato, fala formulação metafísica, você quer dizer como princípio da natureza. Não é isso? não se trata mais de falar dos princípios teóricos. Vocês entendem quando é Construtos, princípio teórico, signos. né? Não se trata de signos e construtos. Né?
Então, foi isso aí que me incomodou, viu? Quando você voltou, eu tava lendo, falei, ó, resolveu, né? Porque ficou problemático, ele voltou como uma lei da Sim, natureza, ele fez uma igualdade, ele falou, não, é a mesma sim. coisa, é isso aqui. Não, sim, sim. Eu assumo isso. E quando eu li, é, eu percebi que realmente tem essa formulação aqui que parece que é formulação metafísica mesmo. Mas pelo menos eu Mas fico aí eu satisfeito faço se a... meia-culpa. Eu faço meia-culpa porque Popper não tem nada a ver com esse texto e foi um preconceito nosso ter envolvido ele. E eu especificamente que comecei. Então, quando envolveu os Popper aqui, esse texto exterior de Popper influenciou nessa discussão aí, né? Se Não, fosse a mas gente entender a obra pela obra, talvez ficássemos com essa definição aí. sim, não, mas só para falar, colocar Popper aqui não é fora do lugar, porque Popper cita esse texto. Popper cita esse texto na formulação Hum, da lógica da pesquisa eu não científica. sabia. Ele cita. Ele cita e até ele tem uma discussão sobre simplicidade e as consequências que Schiller tira sobre a impossibilidade do critério de simplicidade para teorias, o Popper reutiliza na lógica da pesquisa científica. É desse texto aqui que ele tira. Então, Ah, que interessante. Tá de no fato, eu último admito, parágrafo do item 7, 6. sim. Então, de fato, eu admito que realmente lá em cima parece que tem uma formulação metafísica do princípio mesmo. Mas eu já fico satisfeito que eu consegui dizer qual era o conceito de princípio que eu estava entendendo, era o princípio teórico. Pelo menos isso eu consegui formular. Mas, de fato, aquela formulação tá com esse problema. Aí tá aqui, né? Somente para a aplicação da ciência, ou seja, para a técnica, é de importância primordial que as leis da natureza permitam predizer coisas futuras ainda não observadas por ninguém. Assim, já filósofos mais antigos como Bacon, Hume, Kant sabiam que o conhecimento da realidade coincide com a possibilidade de previsões. Por conseguinte, no fundo, tais filósofos compreenderam corretamente a característica essencial da causalidade. Rapaz, tá muito estranho. Bora lá, continua. Agora aí foi foda. Entende? Percebe por que minha interpretação passada era aquela, mas realmente eu voltei e tá esquisito mesmo. Pessoal, vamos segurar aqui então, porque já são 10 para as 10 e chegou o rango aqui. Ah, beleza. De fato seria um pouquinho extenso. Belezinha, muito obrigado pela discussão. Eu vou dar uma releitura, porque eu tenho a impressão que ele vai reformular esse princípio do determinismo. Mas isso é uma impressão, realmente eu não sei se vai fazer. Mas realmente no princípio do determinismo, me parece que tem um problema apontado por Oswaldo, de fato. É Eu engraçado, tô ele doido para colocou aqui chegar que a no. causalidade como uma previsão, né? A essência da causalidade como uma previsão, possibilidade de previsão. Porque o jeito que eu Eu tô estava doido para chegar no interpretando, ponto 8. sim, o jeito que eu estava interpretando o que ele estava querendo dizer é o seguinte: qual é o princípio de causalidade dentro das teorias físicas, que é o nome do texto, né? A causalidade na física atual. Então, em que termos a gente pode falar que dentro dos sistemas físicos há causalidade? Aí a conclusão que ele chegou agora é que você pode dizer que no sistema físico há causalidade quando as leis formuladas elas conseguem ser confirmadas ou verificadas pelos dados que elas não se utilizaram para a postulação da lei. É nesse sentido específico que você pode dizer que nessa teoria há princípio de causalidade. Em uma teoria que não tem isso, você não pode dizer que há princípio de causalidade. Um exemplo, agora eu vou importar para um exemplo que não está no livro. Uma teoria que pega dados e cria uma função que liga esses dados, como, por exemplo, a história. A história ela faz isso. Ela liga
os dados a partir de um determinado fio condutor, que é a narrativa histórica. Então, você não poderia afirmar que há um princípio de causalidade, mesmo tendo essa função que liga esses pontos. Porque fazer isso iria esvaziar o sentido da afirmação do princípio de causalidade e ele seria praticamente inútil, não ia dizer nada a respeito da formulação de teorias. E é o que Karl Marx é acusado, né? Karl Marx é acusado de cometer isso, né? Mas o Marx ele faz uma previsão, ele faz previsões. O problema é que Então, mas se eu não me engano, eu acho que até foi quem... Eu não sei se foi o Popper, eu acho que foi o Popper. Falando sobre marxismo, ele fala que o marxismo falhou a previsão e, portanto, é uma teoria refutada já. Então, esse é um dos porém, né? Tipo, algumas das previsões que o Marx fez realmente não se verificou. Não, isso, de fato, é até reconhecido pelos próprios marxistas. Mas aí eles tentam dizer que foi uma limitação histórica do Marx, etc e tal. Mas ainda assim, apesar dessas limitações históricas... Passando pano. Isso aí chama passar pano. Por exemplo, parece que ele previu que os primeiros países que iam sofrer a revolução fossem os países que estavam mais avançados industrialmente. Eles apostavam, por exemplo, na Inglaterra. Só que o país que de fato aconteceu a revolução foi o país que era praticamente camponês, que foi a Rússia. Aí isso foi uma previsão que ele fez que não se realizou. Mas tem outras pessoas, como o Gustavo Machado, que diz que o que a gente está vivendo hoje em dia é justamente efeito do que a teoria do Marx já previa. Aí fica nessa queda de braço. Essas teorias Então, sociais... é aí que tem um problema, né? Porque um dos problemas é que justamente que em algum momento Marx ele entende que tipo vai acontecer de qualquer maneira o comunismo, tipo, mesmo que demore, pode demorar, mas em um momento vai acontecer porque é a síntese do capitalismo. O capitalismo tem problemas internos e que vai gerar por fim o comunismo. Se a revolução agora para acontecer amanhã ou depois de amanhã, não. E daí se torna irrefutável. Exatamente, daí se torna irrefutável. Aí se torna não científico. Não, tudo bem. Nesse ponto, sim. Mas aí você chega, assiste o Gustavo Machado e que ele disse que isso é uma interpretação que você não pode tirar do Marx. Marx nunca disse que era uma teoria falibilista. Eu já vi ele falando isso mesmo. Mas, tipo, por que eu não posso dizer isso se nesses termos encaixa muito bem? Porque se a revolução ela está prevista, ela vai acontecer. Então, isso daí é uma causalidade na história. Então, mas é porque Marx não falou em nenhum momento que a revolução vai acontecer. É esse o ponto. O que o Marx faz na análise do Capital é dizer como a estrutura social ela cria as suas próprias contradições e que essas contradições elas são insolúveis dentro do seu próprio sistema. Dentro do Capital, o que ele faz é um diagnóstico econômico. Só que aí ele mais defende a narrativa, então, ele mais defende a narrativa de que tem que acontecer a revolução pela própria narrativa dele, que é favorável a essa posição, do que ele enuncia um princípio da causalidade sobre isso. Não, então, aí entra numa coisa. Existe o Marx teórico e existe o Marx político. O Marx teórico, ele vai fazer o diagnóstico do sistema atual que a gente vive. Essa é a parte científica. Mas existe o Marx dizendo o seguinte, uma vez que eu sei que a teoria é assim, eu preciso me engajar politicamente para derrubar o sistema, entendeu? Esse é o povo misturou os dois. Não, o diagnóstico que ele faz, por exemplo, falar assim, não, bora se unir para fazer determinadas táticas, para conseguir colocar no poder o comunismo, não é a parte científica do Marx, é a parte política, a parte de ação, a parte pragmática. Então, o Capital do Marx realmente, você não vai encontrar isso, é excelente, é um texto econômico excelente, todo mundo tem que ler, e na verdade todos os economistas leem, eu imagino, pelo menos acho que uma boa graduação de economia, porque ele é um dos principais economistas, e a análise que ele faz é uma análise brutal.
Mas, assim, esse ponto específico do comunismo, que ele nem fala tanto, e isso aí está no Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista. E, se eu não me engano, o manifesto, que a gente teve até que ler ele agora na Sociologia, eu acho que ele compra, assim, essa ideia, viu? Partindo de uma ideia dialética, assim, que eventualmente vai acontecer, né? E tá, Mas o inclusive, é uma problema. crítica que o Bunge faz, na verdade, nem é Marx especificamente, Marx está junto, porque ele critica a dialética em geral, né? A dialética hegeliana, né? Critica a dialética hegeliana e Marx pega a dialética hegeliana. Entendo, Eu, mas o eu acho que problema. ele faz uma espécie de indução, velho. Ele induz a isso, tá ligado? Ele Não, mas, pode não descrever uma teoria da história, mas ele induz, tá ligado? não, mas veja, eu acho que é importante falar uma coisa. O Manifesto do Partido Comunista, ele é um programa de partido. Como um programa de É partido um não tem fim panfleto, né? científico. Mas o importante de falar, por exemplo, que é um programa de partido, é tipo, não vai pegar nenhum programa de partido que tem como pretensão ser científico, entendeu? Não. O programa de partido ele é propagandístico para promover a ação do povo. Se trata de uma proliferação religiosa mesmo, nesse sentido, entendeu? Ah, assim, não, é É, um panfleto mesmo, mas eles têm razão. Sim, sim. então, tipo, é uma crítica que eu faço, porque, por exemplo, fazer isso com o Círculo de Viena. Todos os críticos do Círculo de Viena que eu conheço na minha vida só leu o manifesto do Círculo de Viena. Sendo que o manifesto do Círculo de Viena é um panfleto de posição política dentro do cenário que ele estava vivendo. Não é teórico. Aquilo não é uma teoria científica, entendeu? Aquilo é um manifesto. É um conjunto de pessoas que se unem para escrever uma carta de repúdio ou de ação baseada em alguns princípios gerais e com generalizações. Isso não é uma teoria, no sentido científico da palavra. Não, Acho perfeito. que é só isso que eu queria dizer, né, nesse sentido. Mas, de fato, lá há um pouquinho de fato, uma teoria da história, mas o segundo o Machado é mais por conta do, do Engels do que por conta do Marx. O Engels tem uma filosofia da história, mas segundo ele o Marx não tem. Ah, entendi, sim. E até uma coisa que ele chama muita atenção, da gente conseguir separar o Engels do Marx, porque não são a mesma coisa nem aqui nem na China. Quer dizer, na China até pode ser, né? Muito boa, parabéns, viu? Na China é capaz. Na China é capaz. Mas é claro, eu me baseio muito em Gustavo Machado porque eu não tenho tempo suficiente para me fazer ler as obras do Marx, pelo amor de Deus. Já tenho um grupo suficiente aqui. Quem sabe um dia eu me dê esse serviço. Mas pelo jeito que ele trabalha, eu confio muito no que ele diz. Mas pode ser tudo que ele diz falso também. Na verdade, não sei nada daquilo. Posso estar sendo enganado. Mas eu sei de uma coisa, o Marx que ele trabalha é um Marx que eu gostaria de estudar. Se o Marx não é aquilo que ele está falando, então de fato estou fazendo muito bem não estudar esse cara, porque os outros caras falando do Marx não é bom não. É isso que você está falando, é tautológico, é religioso, É falseador. é falseador da história. Se for isso, cara, eu quero distância de separado. Eu também. Eu não suporto. Enfim, vamos encerrar a gravação. Beleza. Assim, mas o Gustavo Machado, ele é bom mesmo. Eu vi vários vídeos dele também. Ele segue. Encerrar a Pelo gravação menos para falar mal ele de segue João a risca. Emanuel. Ele mostra, né? Ele mostra as Ele tá passagens, fazendo mostra que ainda ele tá fazendo aquele curso lá do Capital, ele tava fazendo bem, lendo passo a passo, né? Tá explicando, né? ele tá fazendo ainda, tá fazendo ainda. Eu assisto os vídeos lá Eu sobre o imaginei Capital. que ele vai levar alguns anos ainda pra terminar aquilo. E é É, grande. sim, ele tá fazendo o trabalho que a gente tá fazendo aqui, né? A gente também tá Uhum. pegando as obras clássicas, lendo parágrafo por parágrafo junto, analisando parágrafo por parágrafo. A diferença só é que ele é especialista e a gente tá aprendendo ainda.
Eu acho, né? Eu acho que o sentido é o mesmo. Vou interromper a gravação aqui.